E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudar as aplicações de integrais, agora adentrando no, no momento, né, de descoberta sobre comprimento de arco, beleza? Especificamente para equações paramétricas. Então, vamos agora meio que deduzir, entre aspas, não vamos fazer nada muito formal, apenas uma justificativa para indicar a fórmula em integração que nos ajudará a determinar o comprimento de arco de certas curvas parametrizadas. Enfim, então, sendo C uma curva no formato paramétrico, ou seja, x é uma função de t, y é uma função de t, estabelecendo que t pertença a um determinado intervalo limitado de A até B. Além disso, estabeleçamos que não ocorrem repetições de pontos nessa curva, ou seja, para valores de t distintos, os meus pontos também são distintos, os meus pontos cartesianos, x e y também são distintos. Para dois pontos quaisquer de tempo distintos, os pontos também são distintos, tá? Enfim, e além disso, pensando nesse intervalo, ele será repartido em vários valores de t, tal que o primeiro t nesse intervalo é o próprio a, que eu vou chamar de t0. Então eu tenho ti elementos aqui, eu tenho um t0, um t1, um t2, um ti menos 1, um ti, um tempo ti, até um tempo tn, que é o último tempo a considerar nesse intervalo, que eu chamarei de b. Tais que, se eu considero esses tempos, eles serão tempos crescentes. O A é o menor, que é o T0, depois vem o T1, o T2, e o último e maior é o Tn, que eu estou considerando como B, que é a ponta limitante desse intervalo. Tá? São extremos desse intervalo A e B, que fazem parte dele, e também são tempos, óbvio. Enfim, então, se eu tiver uma determinada curva que vai daqui até aqui, tá? No tempo A até no tempo B, nessa eu posso considerar pontos P0, P1, P2, vou botar aqui um P2, um P3, e aí vai, até eu considerar um Pn-1 e um Pn, ou melhor, um Pn-1 aqui e um Pn aqui, tá? Bom, se eu sou capaz de determinar a distância entre esses pontos, lá da geometria analítica, tudo bem? Então eu vou ter aqui um ponto ou outro, por exemplo, aí eu calculo essa distância, aí eu calculo essa e essa, tá? São distâncias, aqui são retas, são segmentos de retas entre os pontos que eu marco, que eu considero na minha curva. Esses pontos, eles têm coordenadas PI, X de TI e Y de TI, que são pontos dessa curva C. Aqui seria uma representação qualquer, uma representação dessa curva C, tá bom? Enfim, nessa curva C, eu posso ter pontos que são pontos do plano cartesiano, beleza? Enfim, eu quero determinar o comprimento dessa curva. Para tanto, eu vou pensar em comprimentos que eu possa calcular, ou melhor dizendo, em distâncias que eu possa calcular, que são distâncias de ponto a ponto. Na geometria analítica, essas distâncias de ponto a ponto, que eu chamarei de DI, tá? Pensando em um ponto, a distância entre um ponto I e um ponto I menos 1, ó, uma distância DI será a distância entre um ponto PI menos 1 e PI, que pode ser calculada na geometria analítica através de raiz quadrada de YI menos
menos 1 ao quadrado mais xi menos xi menos 1 ao quadrado, não é? A soma dos quadrados das diferenças entre as coordenadas x e y, ou y e x, tanto faz a ordem que é soma, respectivamente, beleza? Então, isso é a distância de qualquer dois pontos desse na geometria analítica, se eu tenho as coordenadas dos pontos, ok? Bom, logo, eu poderia pensar que o comprimento dessa curva, ele poderia ser calculado através de uma aproximação do comprimento do somatório dessas distâncias. Quanto mais próximos os pontos eles estiverem, se eu pegar mais pontos, aqui eu estou pegando n pontos, mas quanto maior for esse número n, tá bom? Mais eu vou ter uma aproximação melhor para calcular o comprimento da minha curva, tá? É que nem a ideia de soma de Riemann. Lá na curva que eu tenho vários retângulos que juntando, né, quanto mais eu tiver, melhor aproximação eu tenho para a área abaixo da curva. Ou para uma adaptação da soma de Riemann em coordenadas polares. Quanto mais setores circulares eu tiver, melhor aproximação eu tenho para calcular uma curva em coordenada polar. Aqui é similar a ideia, tá? Mas aí, como eu quero um comprimento, eu estou pensando em distâncias de pontos. Bom, então o que é que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que o comprimento da curva, que eu vou chamar de L, será aproximadamente a distância do primeiro ponto, que vai P0 até P1, mais uma distância 2, que vai de P2, P1 a P2, P1, P2, uma distância 3, que vai de P2, P3, passando por uma distância I, que vai de PI menos 1 a PI, até uma distância N, que vai de PN menos 1 a PN. Beleza? Então, o comprimento dessa curva pode ser estabelecido pensando nas distâncias entre dois pontos quaisquer dela, tá? E essa distância pode ser calculada desse jeito. Voltando a esse cálculo aqui, essa situação, esse D, né, I de PI menos 1 até PI, poderia ser reescrito da seguinte maneira. Eu posso reescrevê-lo utilizando o seguinte. Olha só. Isso é um delta I, delta Y, tá? Assim como aqui é um delta X. Eu vou considerar o seguinte. Eu vou considerar delta YI, que é um delta Y para aqui, para essa situação, está ao quadrado. Então, eu vou dividir isso por um delta T I, e também estará ao quadrado. Daí eu terei um delta YI ao quadrado sobre um delta TI ao quadrado. Como assim você vai fazer essa divisão? Calma que eu vou compensar. Se eu estou fazendo aparecer um delta TI ao quadrado aqui dentro da raiz, eu vou compensar isso. Mas aqui é um delta Y, ou delta X. Então, eu escreverei delta XI, que está ao quadrado, sobre delta TI, que estará também ao quadrado. Para compensar esse delta TI que eu estou colocando dentro da raiz, e é um delta TI estritamente positivo, pois eu estou considerando valores crescentes aqui, nesse intervalo dos pontos na curva, tá? Então esses valores de delta são positivos, beleza? Que é sempre um maior menos o menor, é o final menos o inicial, ok? O que é que acontecerá?
isso aqui é ΔTi ao quadrado. Juntando as duas frações, eu tenho ΔTi ao quadrado. Tirando da raiz, sai o quê? 1 sobre ΔTi. Para equilibrar e ele não existir no processo, eu multiplico essa raiz por ΔTi. Então, isso aqui escrito continua sendo isso. Porque essa expressão ela é escrita como um ΔYi ao quadrado mais um ΔXi ao quadrado. O que eu fiz aqui foi acrescentar, além dos deltas que tem aqui, um ΔTi, tá bom? Porque forçosamente eu quero trabalhar com um certo resultado. Enfim, então vou aproveitar isso daqui e vou continuar. Fica aí que eu vou apagar. Então, pessoal, sendo esse DI, essa distância de dois pontos quaisquer, tá? Dois pares, um par de pontos qualquer, tá? Então a distância de dois pontos, dada por isso e reescrita, fazendo aparecer esse delta aí, essa variação do tempo também, temos o seguinte, que aquele comprimento que era o somatório das distâncias ainda existe, então o comprimento do arco será aproximadamente, né? Quanto mais próximo dos pontos eu tiver, mais perfeito será a aproximação. E a gente vai entrar agora com essa ideia. Mas a priori, o que foi que eu considerei como comprimento do arco? A soma da distância do primeiro com o segundo, do segundo com o terceiro, do terceiro com o quarto, pares de pontos, tá bom? Ou seja, isso é o somatório, para escrever de uma forma só, dos DIs, PI1 até PI, para todo I variando de 1, nesse caso, de 1, porque eu estou considerando um P0 até um P1, tá? Até N, e depois pensando em 2, de 1 até 2, e aí vai, beleza? Considerarei essa variação aqui e implicando que o L, essa variação não, esse somatório, implicando que esse L ele pode ser determinado quanto mais próximos forem os pontos, quanto menor seja a distância desses pontos, tá bom? Seja um mais próximo que o outro. Então, para que ocorra essa proximidade, o que é que eu tenho que considerar? O limite. O limite de quem? Desse somatório. Assim como fazemos lá no pensar nos retângulos para o cálculo da área ou nos setores circulares para o cálculo da área em coordenadas polares. Eu quero aproximações boas, até ter linhas no caso de retângulos ou de setores circulares, e aqui até ter um ponto muito próximo ao outro, praticamente virando um único ponto. E aí eu estou lendo todos os pontos da curva e somando eles e assim obtendo um comprimento, tá? Usem a abstração. Então, esse L será igual praticamente, se considerar o limite, né? De que desse somatório, desse DI, PI menos 1, PI, tá bom? Desde que o somatório aqui, ó, ele depende das distâncias e essas distâncias estão atreladas a variações. Quem é a variação principal aí? Quem é a variável principal que faz variar o x e o y é a variável t. Por isso que eu a introduzi. Então, fazendo um delta t e tender a zero, se aproximar de zero, tá? O ΔT qualquer. Eu não vou nem chamar ΔTI, porque aqui são deltas t's, tá? Para um intervalo, para outro intervalo, e aí vai. Se eu fizer isso se aproximar de zero, teremos então o seguinte, que esse comprimento, como aqui é o limite do somatório, isso por notação algébrica pode ser reescrito da seguinte maneira: será a integral no intervalo de A até B, que são os valores do tempo. Eu vou todos os tempos trazer de dentro desse intervalo, né, tal que o primeiro deles é o
o A e o último deles é o B, como a gente já comentou, da raiz quadrada de quem? Do dy, que eu estou fazendo o delta tender a zero, então eu estou trazendo a minha variação virando o quê? Um diferencial, que é uma variação quase perfeita, que são ideias lá do estudo de derivação. Então, quando delta tende a zero, delta tende a ser dt, tá? O delta t tendendo a zero tende a ser dt. E se eu faço delta t tender a zero, o delta y e o delta x também irão tender a zero, tá? Por questões de estarem associados diretamente com o t, tudo bem? São coordenadas, o x e o y são coordenadas dependentes de t. Se liga. Então, o delta y tenderá para um dy e o delta t tenderá para um dt. Isso elevado ao quadrado. Mas, da mesma maneira, o delta x tenderá para um dx sobre o delta t dt ao quadrado, vezes dt. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que, para calcular o comprimento de arco, no intervalo de A até B para determinada curva parametrizada, eu vou considerar a integral de A até B da raiz quadrada da soma dos quadrados das derivadas das funções x de t e y de t dt, tá? Enfim, isso daqui, melhor ainda complementando essa informação, sabendo-se que a velocidade de um determinado deslocamento, né, num ponto t0 é dada, de qualquer t da curva, é dada pelo módulo da derivada x em t e derivada y em t, o módulo da velocidade, quem é, lá da geometria analítica, o módulo de um vetor é o quê? A raiz quadrada de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado. Então, essa minha integral do comprimento de arco pode ser escrita como integral de A até B do módulo da velocidade dt, tá? É uma particularidade a se considerar. Mas, em geral, isso aqui pode ser interpretado geometricamente como módulo do vetor velocidade, tá bom? Agora que conhecemos a fórmula para calcular o comprimento de arco em curvas parametrizadas, vamos fazer um primeiro exemplo. Fica aí. Então, pessoal, vamos aqui para um exemplo que ilustra aquela fórmula, tá? Que eu encontrei agora usando integração para o cálculo do comprimento de arco de curvas paramétricas. Esse primeiro exemplo é um exemplo simples, tá? Ele indica o seguinte, para que usemos integral para calcular o comprimento do círculo de raio 4 e centro 1 e 2. Na verdade, o comprimento da circunferência que determina o círculo. Lá na educação básica, nós sabemos que o comprimento de um círculo é dado por 2π vezes r, onde r é o raio do círculo. Particularmente nesse caso, o comprimento será 2π vezes 4, que dará 8π unidades de comprimento. Tudo bem? Bom, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer com integração, para que a gente aplique a fórmula, tá? Óbvio que se você só pedir o comprimento de um círculo, você pode calcular como quiser, ok? Mas eu vou usar em curvas melhores, que a gente vai ver nas próximas aulas. Estou começando pelo círculo, só para ilustrar, tá? Então se liga. Em integração, eu a priori só sei comprimento de arco no formato paramétrico, nas curvas parametrizadas, e eu sei parametrizar um círculo, trazer equações paramétricas dele. Basta ter o raio e o centro, tá? Então, a equação paramétrica desse círculo em questão será dado pelo que? X igual a um x0, 1, mais o raio vezes cosseno t, é uma possível parametrização, e y igual a um y0, que é 2, mais o raio seno de t.
que é uma parametrização do círculo em geral, de centro x0, y0 e raio r. Tá? E esse t pertence ao intervalo de 0 a 2π. Com essa parametrização eu sei o desenho completo do meu círculo. Ah, Celso, quando você criou a fórmula do comprimento de arco, você não falou que não podem ter valores distintos gerando pontos iguais? E 0 e 2π gera ponto igual. Mas isso não é válido, só fazendo já uma observação para aquela explicação que eu acabei de dar. Não é válido se os pontos internos do intervalo gerarem repetição, mas os pontos extremos eles podem gerar repetição. Porque para calcular um laço, por exemplo, o comprimento de um laço, eu ainda vou poder usar essa fórmula, tá bom? Enfim, então, eu não vou poder usar a fórmula, eu não deduzir a fórmula para valores internos TI, né, tais que esses valores se distintos gerem mesmo ponto, mas na extremidade isso é possível, no A e no B, tudo bem? Então fiquem tranquilos. Se liga. Bom, como é que eu vou usar a fórmula de comprimento de arco? Eu já tenho o meu A, eu já tenho o meu B. Eu não preciso fazer a representação gráfica, porque eu já garanto que esse círculo, em momento nenhum, ele vai ter repetição. Mas se eu quiser, eu posso fazer a representação gráfica. Centro em 1 e 2, 2, raio 4. Então é um círculo que vai estar mais ou menos, vai passar aqui, né? 2, vai vir para cá, menos 2 e 4. Então ele vai vir para cá, menos 3 e 5, por assim dizer. Então eu tenho algo mal desenhado desse jeito. Não, centro em 1 e 2. O centro está aqui. Desculpe, fazendo a correção. Vamos fazer o desenho bonitinho. Agora eu quero fazer o desenho bonitinho. Então, o raio é 4, então aqui a distância é 2. Viria até aqui. Tá? É isso mesmo. Só que ele tem que crescer, né? Eu tenho aqui um raio 4, então eu vou ter aqui um máximo, um 5 máximo, algo desse tipo. Bem mal feito, mas tudo bem. Algo desse tipo. Um círculo assim, horroroso, mas enfim, está parecendo uma elipse. Abstraia. Vamos, desfaça isso da sua cabeça. Deixa eu apagar aqui, eu quero deixar esse círculo. Enfim, vamos ter um círculo, mais ou menos aqui, de tal maneira que ele tenha essa situação. Pronto, fica melhor assim. 1 e 2. O raio é 4, abstrai. Eixo Y, eixo X. Agora está bem melhor. Pronto. Origem. Beleza. Então eu tenho esse círculo, ele não tem repetição, eu quero o comprimento de arco dele todo. Eu não precisaria desenhar para enxergar melhor a curva, tá? Nesse caso, já é uma curva bem conhecida. Enfim, deixando de lero-lero, qual é o comprimento, que eu vou chamar de L? Eu também poderia chamar de L. Esse L é a mesma coisa que o C que eu usei ali em cima. Eu estou usando L para lembrarmos da fórmula de comprimento de arco. Será a integral de A até B, ou seja, de 0 até 2π, da raiz quadrada de quem? Das derivadas de x em relação a t e y em relação a t. Antes eu vou encontrar essas derivadas. Quem é a derivada de x em relação a t? Quem é? Menos 4 seno de t. Qual é a derivada de y em relação a t? 4 cosseno de t. Pronto. Então, isso será 4 cosseno de t ao quadrado mais menos 4 seno de t ao quadrado. A ordem não importa, que é uma soma, tá? Vezes dt, vezes o diferencial. Então, a integral na variável t, isso será integral definida de 0 a 2π, de quem? Da raiz quadrada de 16 cosseno ao quadrado de t, mais 16 seno ao quadrado de t. Toda vez que eu tiver um círculo, vai ser super tranquilo fazer essa integração, porque olha o que acontece. Esse 16 eu posso pôr em evidência, sobra cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Lá da relação fundamental da trigonometria, eu sei que isso vale o quê? 1
Portanto, isso se resume em integral de 0 a 2π de quem? De 16 dt. Ok? Ou seja, será o que? Será 16t, ok? Ou, perdão, o raio não, tá certo. O raio desse círculo é 4. Tá ok. Ah, sim, então, óbvio que não, né? Olha o meu erro aqui. Volta lá. Raiz quadrada de 16 é 4. Desculpe. Já ia ficar nervoso aqui porque me ia dar 8π. Se liga. Bom, raiz quadrada disso e raiz quadrada de 1, que dá 4. Logo, isso será 4t a integral, que vai do intervalo de 0 até 2π. Ou seja, jogando 2π, 8π unidades de comprimento. Porque jogando 0 dá 0. Tudo bem? Eu tinha que achar 8π. Se não achasse, já fiquei nervoso que eu botei aqui que raiz quadrada de 16 era 16. Não estou achando 8π. Enfim, mas se liga, beleza? Então, aplicamos a fórmula de comprimento de arco para o uso em uma curva conhecida, que é um círculo, que a gente pode inclusive comprovar da educação básica o comprimento de arco, mas a gente vai aplicar em qualquer outra curva que esteja parametrizada e que a gente consiga manipular, porque nem todas essa manipulação ela é tão trivial, ela pode ser mais complexa e pode ser que não consigamos de imediato resolver a integral, tá? Só com outros meios mais complexos posteriormente. Mas enfim, vamos ver integrais que a gente possa resolver com os artifícios que a gente tem de integração, beleza? E descobrir alguns comprimentos de arcos de funções nas próximas aulas, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu e até a próxima aula. Valeu!